aberto toda quarta-feira na Brasil Raiz. 8h30 da noite na Brasil Raiz. Agora mais cedo. Apresentação Alarico Rezende. Música, entrevista, cultura, jornalismo. Espaço aberto no ar. Boa noite, amigo internauta, amigos da Brasil Raiz. Hoje no Espaço Aberto, um assunto que ganhou muito espaço nos dias atuais. Vem ganhando a cada dia mais espaço. Estamos falando da inteligência artificial. Se por um lado ela representa um avanço tecnológico, por outro gera uma preocupação. A criatividade humana jamais será substituída pelo robô. O que vocês acham disso tudo? Vocês concordam? E hoje a gente recebe uma participação especial, o meu amigo, músico, cantor, Ademir Maurício da Silva. Ele é de Curitiba e vai participar junto com a gente para a gente fazer um bate-papo, abrir o leque para falar desse assunto que vem ganhando espaço no Brasil e no mundo, né? Boa noite, Ademir Maurício, muito bom tê-lo de volta. Você que esteve com a gente em 2022 participando no Espaço Aberto. Boa noite, Alarico. 2022, já nem imaginava que fosse tanto tempo assim. As coisas estão passando, os dias e os meses estão passando muito rápido. Veja que nós estamos já em 2026. Verdade. E quando você falou em 2022, eu fiquei até pensando, falei, poxa, mas tudo isso? Mas está tudo certo, estamos indo aí tocando barco, como eu sempre costumo dizer, né? E hoje o tema é um tema importantíssimo e ao mesmo tempo ele é preocupante, né? Os rumos que irá tomar esse assunto. As músicas criadas com o uso da inteligência artificial têm invadido o YouTube já há um bom tempo, o Ademir Maurício. A presença de músicas geradas por inteligência artificial, IA, no YouTube e no YouTube Music cresceu muito, tornando-se uma tendência notável e gerando debates sobre autenticidade. Inundação de conteúdo, o YouTube Music tem sido descrito como saturado por faixas de IA, incluindo rádios automáticas que misturam músicas artificiais com reais, o que causou insatisfação em alguns usuários. Realismo impressionante, músicas geradas por IA, como as produzidas por ferramentas como o Suno, estão cada vez mais difíceis de distinguir produções humanas, incluindo vocais realistas. Ademir, a princípio, como é que você vê? O que te preocupa mais na inteligência artificial? Quando deixa de se criar pela sensibilidade humana, pela intuição humana, e isso falando da parte instrumental e também da parte do compositor. Exatamente. Eu acho que está na moda o termo fake, né? Eu acho que nada mais nítido nessa nossa geração que os eventos fakes. Hoje em dia você vê imagens por aí, filmes, vídeos, e já há aquela confusão entre será que isso é real mesmo? Será que... né? Infelizmente, isso acaba produzindo na sociedade o descrédito daquilo que você está vendo, né? A arte, de um modo geral, ela se identifica com a alma do indivíduo, né? E com a alma do indivíduo tem que ter verdade, tem que ter originalidade, né? Tem que ter uma assinatura da pessoa, que é o que faz a conexão. O artista que não expressa, não diz, ele não faz arte. Ele está fazendo algo que tem que receber outro nome, mas aquilo ali não é arte. Seja para música, seja para uma pintura, seja para um filme, seja lá. Eu estou achando que vamos chegar a um período que as pessoas vão querer buscar o que é original, porque a inteligência artificial ela não foi feita para ocupar o seu lugar. Ela foi feita como uma ferramenta de uso. Ou seja, você não pode abandonar a sua criatividade, a sua originalidade, né?
a sua marca individual, a sua assinatura, você não pode abandonar. Isso gera falta de identidade. E para aqueles que pensam que pode enganar as pessoas usando o IA em substituição ao seu próprio potencial e capacidade, eles estão enganados, porque junto cresce a desconfiança, né? E aí você vai conferir e começa a identificar padrões que vão dizer para você assim, isso aqui é IA. Se você transferir isso para o visual, já é muito fácil hoje em dia você olhar uma imagem e saber imediatamente que aquilo ali, por mais bonito que esteja, é IA. A natureza, a vida, ninguém copia, não tem como copiar a vida, a sua essência, a sua natureza mais intrínseca que está relacionada aos sentimentos humanos. Isso aí não tem como copiar. Haja vista que vivem tentando aí copiar a voz humana de maneira digital, mas quem ouve, nós que temos experiência aí de ouvir música, de cantar e etc., sabe na hora, não precisa, você não gasta um segundo para dizer isso aqui é artificial, né? É como um bom prato, né, de comida, você sabe que aquilo ali é verdadeiro, né? Ou então você sabe também quando aquilo ali está sendo mascarado, você sabe. Então não se pode duvidar da natureza humana. E o IA coloca isso em confronto. O IA veio, na verdade, para nos apoiar a dar mais um passo, mas não para a gente, para nós usarmos o IA como substituto. Isso aí é o pensamento que tem que ser observado, né? Quero registrar a presença nos assistindo aqui, o Emir Siciliato, lá de Santos, e a Patrícia Flores aqui, do Racionalismo Cristão aqui de Belo Horizonte. Psicóloga, Patrícia, né? E o Emir Siciliato, também psicólogo também. 2 psicólogos aí, hein? É importante essa presença dos dois hoje aqui. Ele falou, o Ademir aqui, né, hoje no programa Espaço Aberto, que surpresa, ele achou bom demais que você está presente hoje. A viralização nas paradas de sucesso, músicas criadas por IA, como no caso do artista virtual Breaking Hust, já atinge milhões de ouvintes e chegam ao topo das mais ouvidas, reacendendo debates sobre direitos autorais. Hoje, por exemplo, eu conversando com a Yara Fortuna, da editora Fortuna, é filha do Zé Fortuna, compositor Zé Fortuna, grande Zé Fortuna, da música caipira. Ela ia participar de uma reunião no ECAD justamente com essa pauta, Ademir, a preocupação das editoras musicais com relação aos destinos, ao futuro do IA, da interferência dele na criatividade humana, né? Realmente está virando uma febre isso aí, né? É verdade. Vamos tocar um trechinho aqui, depois a gente volta a falar do que eu compilei aqui no YouTube. Eu fiz uma montagem aqui de trechinhos de coisas através da inteligência artificial. Vamos soltar o primeiro aqui. E edição de trechos de criações pela inteligência artificial que estão no YouTube. Lá no fundo da estrada de chão tem um banco velho de madeira. Ah, meu compadre, lembro o cheiro da terra úmida depois da chuva fina. Mal descia num filete, brotava fonte de água viva, segredo da minha roça. Ah, meu Deus, aquele cheirinho de terra molhada depois da garoa. E o silêncio que abraçava a gente lá no alto da serra. Meu violão já ouviu tanta coisa nessa varanda. Tempo bom, tempo que mora aqui dentro. Na dobra da serra, num canto que esconde minha casinha de barro, meu lar.
Ademir, você está vendo que o timbre da viola é muito parecido em todos os trechinhos, né? É. Agora vamos tocar uma música mesmo, tocada por músicos mesmo, né? O pessoal vê a diferença do negócio. São Carreiro e Pardinho aqui. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. Ela chegou com o circo, Chico Rei, Paraná. a castanhola, era morena, bonita, era meiga, era espanhola, tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja, seu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja. Mococa e Paraíso. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita e também fiz uma canção. Mike e Lian. Foi no jardim, colhi as cores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpi todo o quintal. Na fazenda que eu nasci, Rick e Daniel. em criança eu aprendi prender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha um bezerro doente, a ordem do fazendeiro. Mate logo esse animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido por ter que sacrificar um animal recém-nascido. Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido, pois o bichinho nos braços levei pra casa escondido. Com ervas e benzimentos seu caso foi resolvido. Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava com ele era dividido. Muita diferença, né, Ademir? Pois é. A questão toda é que as pessoas que estão aprendendo, elas vão ficar sem referência, né? Se você começar a colocar material com muita tecnologia, com muito IA trabalhando em cima, isso vai gerar um material
que gera novas referências, outras referências, que não as que estão mais antigas associadas ao sentimento humano. Quando você ouve uma gravação mais antiga, vamos dizer assim, já existe aí com a inserção da tecnologia, né, com os programas para afinar, né, com os programas, os Melodyne da vida, com as tecnologias que vão cada vez mais tomando conta, Uhum. eles vão tirando uma certa originalidade. Eu tinha um amigo que ele dizia: eu tenho dificuldade de gravar porque a gravação sai melhor do que eu, e eu não gostaria disso, eu gostaria que fosse mais original, porque eu quero passar o meu sentimento, não aquele que está lá, né? Então ele tinha dificuldade de gravar por causa disso, porque tinha muita equalização, muito reverb, tudo feito assim para ficar tudo muito grandioso, e não era, às vezes, estava até fora do contexto, né, do que ele queria passar. Então, as tecnologias é preciso tomar muito cuidado com elas. E entrando agora no campo que eles estão usando a inteligência artificial, inclusive, nos estúdios e essas coisas todas, esse distanciamento aumenta, né? E a arte, você sabe, a arte ela tem que estar próxima à fonte, próxima à sua origem, próxima ao criador, porque o criador ele tem uma intenção. Ele não quer comunicar apenas com palavras, ele quer comunicar com sentimentos. E essa expressão, ela está colocada nas nuances, nas pequenas variações de textos, de intensidade. Isso tudo, existe aí praticamente uma comunicação entre quem está expressando e quem ouve. Então é preciso ter essa sintonia, né? Então, quando nós ouvimos uma coisa, depois a outra coisa, a gente vai vendo que o que aconteceu é que aumentou essa distância entre quem ouve, né, e quem expressa. Daqui a pouco vão estar dispensando também quem expressa, o criador. Vão botar lá uma máquina tentando imitar o ser humano, e é isso que vai ficar. Aí as novas gerações não têm a referência antiga, né? E aí passa a aceitar aquilo como válido. Mas nós que atravessamos muitas gerações, né, e podemos assistir gravações das mais antigas, né, as gravações mais antigas, lá de trás, né, o Orlando Silva, né, por exemplo, o Nelson Gonçalves. Então a gente vai vendo essa evolução, como ela vai se dando, entre aspas, ela vai se dando de maneira exagerada. Não existe um temperamento aí. Eles estão preocupados com a beleza, mas eles não estão preocupados com a fonte, né, que tem um valor expressivo muito grande para quem ouve. E quem ouviu esses trechinhos do que eu soltei aqui, feito pelo IA, percebe-se claramente que não tem sentimento nenhum nessa interpretação. Não é uma tem. coisa muito mecânica. É. Fala de roça, faz um texto, fala de roça, mas não tem interpretação daquilo, como deveria ter. Pois Um caipira, As por exemplo. nuances daquilo que você está dizendo, nenhuma máquina copia isso. Aquela viola, o som daquela viola não tem nada a ver com a viola que eu mostrei depois do Tião Carreiro. Inclusive a levada da viola, eu diria para você que é quase difícil de você transformar aquilo que você toca em partitura, porque a levada da viola é quase indescritível a nível de partitura. As pessoas tentam escrever aquilo nos ritmos tradicionais que a gente conhece, mas quando o artista verdadeiramente toca, não é aquilo que está escrito. Está valendo ali toda uma levada que tem uma relação pessoal com o intérprete, né? Que você não aprende em universidade como fazer uma frase musical. Isso não existe. Isso está na alma do indivíduo, que vive uma cultura, que vive, né? Então, ele desenvolve essa habilidade de... Agora, você vai achar que uma inteligência artificial vai fazer. Não faz. Pega um quadro, por exemplo, uma aquarela que seja de um autor famoso, um óleo, e pede para o IA fazer. Claro que não vai fazer, não tem como, né? Existe um distanciamento aí entre
o que é o ser humano na sua produção original mesmo, e essas tecnologias todas. É preciso ter um cuidado muito grande. Tem gente aí que está escrevendo um livro a cada 2 meses. Claro que é inteligência artificial. Ninguém vai cair nessa, entendeu? É verdade. E o A fruto disso tudo é um grande Patrícia Flores, descrédito que começa a acontecer, né, a na Patrícia Flores sociedade. está dizendo aqui, para reforçar isso aí, o Ademir, que se a pessoa não tiver um ouvido clínico sensível, dá para enganar bem alguns distraídos. Esse perigo está sendo usado de diversas formas, inclusive para golpes, né? Opa! Eu vou falar aqui a respeito a mistura da música do IA, sem a clara identificação, levou usuários a cancelarem serviços premium, buscando plataformas com curadoria humana ou sinalização, já está incomodando pessoas que querem a É, coisa do jeito certo, já está é, incomodando. é. O Suno é uma plataforma inovadora de inteligência artificial que transforma descrições de texto, ideias ou letras em músicas completas, conhecida como Chat GPT musical. A ferramenta cria faixas com vocais, instrumentação e arranjos profissionais em segundos, mas não é humana. Exatamente. A sensibilidade humana, ela é muito grande. Ela é muito grande. Nós ainda não temos uma noção da nossa capacidade, sabe? Os seres humanos ainda vivem numa espécie de bolha, onde existe uma série de determinações e limitações em uma porção de coisas, mas o ser humano ele precisa experimentar a si próprio, né? Desenvolver O, a si próprio. o Emílio Siciliato está dizendo aqui que o IA vem aumentar a presença de fakes artistas nos hit parades, enquanto o artista qualificado está a morrer de fome. Exatamente. Inclusive, Paul McCartney aderiu a um protesto inusitado contra o uso das obras musicais por empresas de inteligência artificial, sem pagamento de direitos autorais. O cantor integra o álbum Is This What They Want, lançado por mais de 1.000 artistas e bandas do Reino Unido, contribuindo com faixa silenciosa. Ele inseriu lá faixa silenciosa, só com ruídos, em protesto a toda essa avalanche E vale lembrar aqui também, né, eu vi uma entrevista no YouTube, o médico e neurocientista Miguel Nicoleles, numa entrevista argumentou que, abre aspas, nós estamos nos transformando rapidamente na única espécie, no último organismo vivo no planeta Terra que conspira para sua própria extinção. Você não vê nenhum outro organismo no mundo explorando o seu habitat, a ponto de não conseguir mais sobreviver nele, se automatando, na magnitude como a gente faz, fecha aspas, abre de novamente. Nós somos uma fagulha de poeira num cosmos cheio de riscos e cheio de fenômenos naturais, que nós não controlamos. Ela não é inteligente e nem artificial, porque por trás dela tem humanos criando. Exato. A nossa inteligência vem de um computador orgânico. Ele funciona em analógico. Isso diz para o médico e neurocientista. Sim, olha, mas muito bem. Muito bom. Realmente é isso, né? Eu até diria que hoje à tarde, quando nós estávamos conversando antes do programa, eu chego a pensar que tudo isso é uma desinteligência humana. Está se robotizando a nossa capacidade de criar. Exatamente. Você sabe que tem pessoas que estão fazendo trabalhos científicos, né? TCC, trabalhos de mestrado e não sei o quê. Basicamente, quem está escrevendo tudo lá é a inteligência artificial, né? A pessoa coloca lá uma ideia aqui, outra ali, não sei o quê, e pede para a inteligência artificial desenvolver. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que no meio dessa artificialização toda, né? Existia antigamente, o povo dizia assim, que um dia os robôs iriam criar uma guerra com os seres humanos, né? Eles iriam vencer essa guerra. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo de certa forma, sabe? O ser humano está perdendo a sua ação ativa, né? Ele está ficando passivo em relação a todo assunto, né?
Ele já não está mais fazendo a sua poesia, né? Ele manda o IA fazer e fica ali se divertindo como se aquilo ali fosse dele, né? Então, que Agora, dê a a questão do que dê a ação ativa dele, né? E que dê a profundidade também daquilo, porque aquilo tem que ter uma relação com o ser humano, né? Com o seu criador, né? Não tem. Então é muito artificial, é risível mesmo, viu? Agora, a preocupação do pessoal do meio artístico com os direitos autorais sendo utilizados. É. Eu vou mostrar uma música aqui, que isso aqui chamou muita atenção. Eu peguei isso aqui, até comentei com você antes do programa. Nós temos o clássico Tristeza do Jeca, gravado lá atrás por Tonico Tinoco. No YouTube, eu vi o início da música com o nome de Triste Juriti. Eu vou soltar os 2 pedacinhos aqui, o pessoal vê até onde chega o abuso, né, com relação às obras. Presta atenção, primeiro vou mostrar Tonico Tinoco, Tristeza do Jeca. Depois a outra música feita pela inteligência artificial. Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra me ser quero contar o meu sofrer, a minha dor. Agora eu mostro Triste Juriti. Essa é pela inteligência artificial. Está no YouTube. A linha melódica é a mesma, Ademir. Nesta rima tão sofrida, minha flor, meu bem-querer, vou narrar da minha vida todo meu triste viver. Sou qual triste Juriti que suspira na floresta pelo chão onde nasci. Neste peito bate forte a solidão, cada ponteio dói no fundo do coração. E aí, Ademir? Realmente, É isso, a eu não tem como conexão. não dizer que tem plágio aí, né? A melodia é a de Tristeza do Jeca, da abertura, só mudaram a letra através da artificial. É. Mas nada escapa à sensibilidade humana, sabe? A pessoa que está treinada, que está preparada para ouvir, que experienciou toda uma vivência, ele não se deixa enganar, não adianta. Não é porque está aquela voz lá limpinha, afinadíssima, sabe? Que ele vai achar que aquilo ali é uma obra de arte, uma lindeza. Não. Existem muitas outras coisas que precisam estar acrescentadas, como as nuances do canto, por exemplo, né? Ora você canta um pouco mais forte, mais agressivo, menos agressivo, ora você quase que deixa a voz ficar um pouco rouca, dependendo do texto que você estiver dizendo, entendeu? Cada palavra que nós expressamos tem um conjunto de emoções, de sentimentos que se refletem na voz, né? E agora, quando você ouve um padrãozinho só, do início ao fim. Você está falando de vida e de morte do mesmo jeito, né? Está falando de doença e saúde do mesmo jeito, padronizado, robotizado, como se diz, né? Então, infelizmente, a tecnologia se afasta muito dessas nuances, viu? Ouvir um cantor original, né? Você está ali naquela experiência, como em nenhum outro espaço você vai conseguir.
E por isso que eu aconselho sempre que a pessoa tiver a oportunidade de assistir um espetáculo ao vivo, não perder essa oportunidade. Não é a mesma coisa que estar num CD, por exemplo, né? Não é a mesma coisa que estar no disco, na tecnologia, no estúdio. Ali é uma experiência humana de verdade, né? Então, é esse o problema. Botou muita tecnologia, afastou demais, né? Afastou demais. É preciso um engenheiro de som, talvez, muito sensível para poder trazer um pouco de volta a essência humana para aquilo que está sendo E dito, para aquilo que está sendo cantado. eu vi uma declaração do Paul McCartney, isso só aumenta a admiração por esse músico. Para ele, o alerta é urgente. Segundo ele, permitir que o IA cresça sem limites pode destruir o caminho de jovens artistas que estão começando agora. Abre aspas. Se a IA acabar com isso, seria algo muito triste mesmo, declarou Paul McCartney. Olha aí, né? Está preocupado com os artistas. Né? É uma percepção também humana. E já os outros que estão fazendo através do IA estão preocupados com ganhar dinheiro, né? Destruir a cultura. O business na música ele é muito intenso, né? Eles querem, se você tiver número, né, likes, né, se você tiver, então aí começa a atender o objetivo deles, né? Mas e a arte? Como é que fica a arte, né? Isso é uma coisa importante a ser discutida. Qual é o papel fundamental da arte na formação de uma pessoa, na educação de uma pessoa, né? A música é uma arte, das artes a mais profunda, na minha opinião. Você tem todo tipo de arte, mas a música, o canto, né, que eu faço, então, para mim, é o ápice disso tudo, né? Esses dias eu estava ouvindo um cantor nem é tanto minha área assim, mas eu estava ouvindo um cantor cantando um trecho gregoriano, né? Então, a relação entre o que ele expressava na voz e o que ele dizia no texto era tão profundo que aquilo já era propriamente uma oração, sabe? Porque ele estava expressando naquela melodia, naquele Pai Nosso gregoriano, uma profundidade tão grande que não precisaria talvez nem das palavras, né? De tão profundo que estava ali. Então é essa essência que não pode se perder, né? Você canta a música do interior, né? A música do sertão, a música que expressa essa beleza natural da vida. Não pode tirar isso, né? Você não pode simplesmente falar de terra, falar do pinhão, falar da boiada, com essa tecnologia toda, né? Com esse... E essas músicas caipiras que você está se referindo aí, elas têm uma história, né, Ademir? Ela tem uma história, ela cria uma história, começo, meio e fim. A gente, quando ouve a música, a gente viaja naquela história. Tem algumas até que você fala, mas isso aconteceu, é o caso de Cabocla Teresa, que eu perguntei para o João Pacífico, na época que eu fiz uma entrevista com ele, se realmente existiu essa história. Ele falou, não, isso é a imaginação do compositor. Quer dizer, ele criou toda essa coisa e as pessoas ouvem e pensam que o cara foi lá e matou a Cabocla Teresa mesmo, né? Na verdade, foi uma história que ele criou. E assim, tantos outros clássicos. É o papel do artista, né? O artista é um ser criador, né? Tem que criar. É o que disse a Patrícia, por exemplo, que o bacana nas artes é conhecer a história das criações. Sem isso, a arte é morta, não existe arte. Eu aí sempre digo assim, para completar, o Emir disse o seguinte, que o IA vem destruir as boas virtudes espirituais, a começar pela confiança, é ou não? Pergunta para você aqui. Realmente é difícil, né? Deparar com tanta disparidade e honestidade existente. A fala do Emir Siciliato aí. Tá certo, Nós temos que dar um passo adiante, né? Porque o IA, vamos dizer, é tudo que foi produzido até agora, né? Agora, o nosso papel é dar um passo à frente, onde não existe o IA, né? O que eu faço daqui para frente? Ou eu vou ficar lá no modelo anterior, né? Não, você é um ser criador, né? Você é um ser ativo. Até na Bíblia tem lá o texto que diz, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Você veja, parece uma frase simples, né?
Mas dentro de um livro está lá essa frase, né? Um cântico novo. Por que novo? Porque a nossa obrigação aqui é ir em frente, né? É seguir na evolução, é trazer novos elementos, é acrescentar, né? É buscar novas expressões, né? Aglutinar isso tudo e dizer assim, agora tem isso. Ferreira Goulart falava sobre o quadro do Van Gogh, né? O Céu Estrelado, né? O famoso quadro dele lá. E ele dizia que o céu estrelado do Van Gogh não é o céu estrelado que você vê lá, é o céu estrelado de Van Gogh. Quer dizer, a vida com o Van Gogh, ela melhorou ainda, porque além do céu estrelado, você ainda tem o céu estrelado de Van Gogh. Quer dizer, Van Gogh trouxe algo a mais para deixar a vida mais interessante, né? Então, às vezes é uma conversa simples e assim, mas tem muito a ver com a importância disso para a existência do ser humano, né? Que é tocar a vida para frente, evoluí-la, né? Torná-la melhor, né? Criar novas situações, dar novos passos, né? Cantar um cântico novo, né? Isso é importante, esse sentimento. E hoje nessa pauta, Ademir, nós estamos falando especificamente da música, mas Exato. o IA, ele avança pela política, esse ano nós temos eleições, ele avança em todos os campos. Na literatura, como você citou, que se cria um livro muito rapidamente com o IA, a pessoa diz, eu sou escritor, eu criei meu livro, vamos divulgar. Quer dizer, Mas é aquela história, né? Não engana ninguém, é isso que eu quero dizer também. Não, né? começa enganando a si próprio, porque ele vai botar na cabeça que ele é escritor, e não foi ele que fez, foi o computador que fez, foi a máquina que fez, o robozinho, né? Até teve um dos vídeos que eu assisti sobre esse assunto, o cara falou, eu tô que nem aquela senhora que falou que ela quer o IA para lavar a louça suja dela da pia, para lavar a roupa dela, quer dizer, ela quer o IA nesse sentido, ela não quer o IA para fazer cultura, não. Então, ela está certa. Tá Se o IA certíssimo. for usado para fazer o básico, tá ótimo. Né? Eu tô sem tempo para fazer o meu arroz e feijão para almoçar, então não, põe aí lá, tá o IA ótimo, vai criar tá para bom. mim isso aí. Deixa o IA consertar o seu computador, deixa o IA fazer a matemática, o 2 e 2 são 4, deixa o IA fazer isso. Você precisa dar um passo à frente, né? Você precisa deixar essas coisas para o IA fazer, as coisas mecânicas, né? E seguir em frente, não ficar preso, né? Preso ao IA como se ele fosse você. Dessa forma, os robôs vão vencer mesmo a raça humana, vão destruir a raça humana, porque você vai parar de pensar, vai parar de escrever, vai parar de conectar, vai parar de entender, né? E aí, como é que fica? Qual é o seu papel, né? O meu papel é um papel Hoje as novas gerações já não querem mais, né, raciocinar, Não, mas para quê? tudo vai lá no tio Google, vai tudo pela rede social, pela pesquisa, ninguém quer pensar mais. Proibiu o celular na sala de aula, proibiu meio tarde, tinha que ser proibido lá atrás, porque no tempo que eu estudei, que você estudou, não tinha nada disso, não tinha celular, não. a gente tinha que saber matemática, tinha que saber tabuada, hoje ninguém sabe tabuada, hoje o aluno não sabe tinha um cantar o hino papel nacional. neurológico muito grande, viu? Tem educação moral e cívica, mas nas escolas. Hoje a Tinha universidade um se ensina muito política. grande, viu? Você escrever, você pensar, você calcular, e você era importante na sua formação física. Hoje em dia, com o conhecimento aí que eles chamam de ideoplastia, né? Que o cérebro se molda, gera arquiteturas, né, neuronais para satisfazer um determinado interesse, objetivo, etc, etc. Isso tudo fica paralisado com a inteligência artificial, porque, né, o indivíduo vai ficar pacífico, né? Ele não faz mais nada, né? Vai ficar olhando. Aí o robô venceu mesmo, aí não tem como o robô não vencer uma guerra dessa. Mas muito mais pela inércia humana, né, que esse tipo de situação provoca, né? Não que o robô queira isso, né? É que gera uma defasagem depois. Dizem que a nossa geração de hoje já não é mais aquelas inteligências todas como se podia imaginar, né? Que existe um ditado que diz que cada geração é superior à anterior, né?
mas dizem que já inverteu esse processo. Isso deve ser por causa disso, não sei. Pelas facilidades, né? Isso preocupa, Ademir, porque o que vai ser do futuro, né? Se continuar nesse ritmo aí, né? Vamos cair no joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. Porque você vai separar os verdadeiros do falso. E essa Isso discussão, é né, natural. dos efeitos bons e ruins do IA segue em frente. Segue em frente. Vão ser mais acaloradas daqui para frente cada vez mais. Não existe Sim, essa sim. discussão. Agora é preciso saber que o IA não é humano. Nós somos seres humanos, seres espirituais nós somos, né? Nós E a sabemos. intenção dessa pauta quando eu te convidei para fazer essa pauta hoje, que eu resolvi em cima da hora, porque é um assunto que está me incomodando, porque não só eu, como muita gente. E tem muita gente achando que tá bom, tá muito beleza, a IA faz tudo, viaja na maionese, né, achando que aquela fantasia que se plantou, como usar você tem que usar o desodorante e tal, aí você vai naquela marca que passa a usar aquilo. É isso que eles querem, que a gente consuma. Mas a gente tem que ter essa reflexão. É a sociedade que está meio em desequilíbrio atualmente, mas eu não sei, a tendência natural é depois ir acertando, né, vamos dizer assim. Acho que estamos no meio do turbilhão, né, vamos chamar assim, né, estamos no processo ainda de transformação. Existe uma evolução natural, sabe, na sociedade, isso existe. Ela é uma evolução que eu chamo de evolução horizontal, ela existe, a gente queira ou não, ela acontece, né. Mas, muitos se perdem nesse processo, né, muitos não acompanham, né, porque tem que fazer da maneira correta, né. A gente não vai anular a inteligência artificial, a gente não vai quebrar os computadores, a gente não vai fazer nada disso, mas são ferramentas, é cada coisa no seu lugar, né. São ferramentas, você tem que usá-las para que elas te apoiem, mas você não vai deixar de andar, não vai deixar de comer, não vai deixar de beber, não vai deixar de pensar, não vai deixar de criar, não vai deixar de ser quem você é, que é um ser humano, com a sua essência espiritual inclusive, né. Nós que somos espiritualistas, nós sabemos da grandiosidade que é o espírito, né. Isso tudo aí fica pequeno, isso tudo que a gente está falando fica pequeno diante da grandiosidade da alma humana, né. Quando ela se volta para o caminho certo, para o caminho das verdades, né, espirituais, que a gente tanto estuda, né, no racionalismo cristão, por exemplo, ou no Allan Kardec, ou qualquer autor desse, eles expressam muito bem a grandiosidade que é o espírito humano, né. Aqui, o resto é experiência passageira, né, como dizem, no planeta Terra, né. E a humanidade precisa começar a prestar atenção que ela está vivendo muito na materialidade, né. Exato. Não é o mais importante. Não. É o lado espiritual que conduz tudo. Exato. O dia que a gente aprender isso aí, mas acreditar nisso, não é só porque leu, acreditar mesmo, vivenciar, né. Aí você vai ver a grandiosidade que é a alma humana, o espírito humano, né, a inteligência humana, a criatividade humana, ela é infinita, ela não tem fim. O nosso cérebro, em conexão com esse entendimento, bota um computador no chinelo, não tem isso não. A capacidade criativa do cérebro humano, não existe máquina que faça isso não existe. É até meio esquisito a gente imaginar que a IA cria alguma coisa, que ela produz algo novo, isso é porque a gente não está entendendo o processo, mas ele faz uma cata, o IA ele faz uma cata, é como se fosse várias sinapses, né, no planeta todo, então tudo aquilo que foi feito, tudo que foi produzido, de alguma forma, entra no processo ali, quando você faz uma pergunta, né, mas não está criando nada, não está fazendo nada, é a mesma, né. O ser humano é que tem essa singularidade, né, de criar, de inventar, de intuir, e não pode perder isso aí. O dia que ele entender isso aí o resto fica pequeno, né.
Eu até acho que o processo de criatividade do compositor, as intuições que ele recebe, é até espiritual, Ademir. Não é uma Sim, coisa, eu tenho certeza. não é uma coisa mecânica, não. Você não faz uma Não, música de forma mecânica. Você pode até fazer, mas não fica igual. não, 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 não. Ah, toda a expressão humana sai do Sensibilidade espírito. na hora certa de escrever um poema, de criar uma melodia, de juntar as duas coisas. É uma coisa. Larico, se você demais. fosse me responder em números, quantas encarnações você acha que você já teve? Eu não tenho ideia. Não tenho ideia, mas Você eu não acho tem que ideia. aquilo que a gente está fazendo hoje, a gente planejou em mundo astral. Pois E é. às vezes está continuando uma coisa que você não terminou lá. Então, É sempre um é aprendizado. isso que eu estou te falando. Esse espaço que a gente está vivendo aqui é mínimo em relação a toda a grandiosidade da alma. O problema é que a gente impôs umas limitações aqui por uma questão de aprendizado, né? Mas se você tentar colocar em números, vamos imaginar, não, pelo menos umas 50 reencarnações. Olha quanto aprendizado está escondido atrás dessas 50 encarnações, entendeu? Olha quanto aprendizado precisando se expressar, precisando ser colocado para fora. É muita vida, é muita experiência, é muito aprendizado, né? Então, muitas vezes, nós estamos aí trabalhando com as nossas limitações, mas não vamos aumentar as limitações também, não. Vamos buscar fazer o caminho ao contrário, que é se sensibilizar, que é fazer esse mergulho para dentro, né, de si próprio, né? Buscar sentir seus próprios sentimentos com o máximo de profundidade, analisar isso tudo, trazer para fora, sentir. Então, isso é a grandiosidade humana. Agora, eu falei 50 encarnações, isso aí é o mínimo. A gente tem aí para mais de 1000 encarnações, outros mais até, mas é essa grandiosidade que eu me refiro. Olha quanto aprendizado nós temos, né? Olha O quanta João Carreiro, sabedoria está lá dentro da gente pedindo para ser comunicada, ser dita. A o arte João Carreiro, possibilita isso. o João Carreiro que já faleceu, um grande violeiro que passou por esse mundo terra, ele, numa das letras dele, ele diz que desse mundo não se leva nada. E realmente é isso. Agora, como é que ele escreveu isso, né? Isso não foi assim, uma coisa, Não, eu quero falar isso. Não, isso foi uma sintonia, né? é uma Digamos assim. sintonia fina, que se desenvolve conforme você usa, conforme você pratica, né? Esse mergulho na própria alma, na própria experiência humana, de si próprio. Não tem a frase famosa do filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, essa é o maior aprendizado que o ser humano pode ter na face da Terra. Conhece-te a ti mesmo, porque esse é o caminho. Esse é o único caminho, conhecer a si próprio. E não podemos deixar que máquinas, IA, ou seja lá o que seja, impeça da gente conhecer a nossa própria natureza, né? Demir, essa conversa, se a gente for continuar, ela vai longe, né? Merece outros programas, fazer uma mesa redonda, realmente convidar mais pessoas e Eu até uma discussão. sugeriria que você colocasse nos próximos, no quadro, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, para a gente Porque é ter uma uma conversa, um complementa bate-papo. o pensamento do outro e se constrói um novo rumo, né, para tudo. Claro, claro. E vamos fechar esse programa então de hoje. Eu preparei um trecho aqui também, que tem o Marcelo Viola e Ricardo, Adão da Viola e Gardel, Renato Andrade, o grande violeiro Renato Andrade, e o Almir Sato tocando instrumentalmente junto com o Renato Andrade, para fechar, para mostrar o que é música feita por ser humano, né? Isso. E é a proposta do programa de hoje, porque nós não estamos aqui para defender e nem para derrubar, nós estamos para esclarecer e provocar uma reflexão em cima do assunto. Conversar a respeito, né? Claro. Jamais podemos ser substituídos pelo robô. Acho que esse é o grande pensamento. Muito bem.
Obrigado. É o Espaço Aberto especial nessa noite, recebendo o Ademir Maurício, de Curitiba, músico, cantor, nos ajudou a brilhantar, a refletir sobre esse tema importantíssimo. Paulista com Mato Grosso, terra mineira, recebe 3 influências onde a presença de gente ordeira. 3 estados são unidos, e orgulho de ter nascido no berço querido de 3 fronteiras. Ah, saudoso pai, a saudade é tão criança. Carro de boi em um canto esquecido, pelo tempo corroído, apodrecido por inteiro. Carro de boi de estradas e sertões, de rangidos e cocões, de tradições e janeiros. Carro de boi, de cangas e cancins, seiva pura da raiz deste país brasileiro. Carro de boi, de um passado tão presente, que cultiva eternamente a semente de carreiro. Renato Andrade. Essa música chama Formigueiro. Aí juntos, Renato Andrade e Almir Sater. Com esse fundo musical aí, nós vamos chegando ao final do Espaço Aberto. Lembrando que fica no YouTube, você pode assistir novamente e compartilhar com amigos. Ademir Maurício, obrigado aí pela sua presença, por nos ajudar a refletir e a brilhantar esse programa de hoje. Obrigado a você, Alair. Que bom que podemos conversar, bater esse papo agradável e descontraído e trazer um pouco de reflexão para um tema tão importante que é a inteligência artificial. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí, o Emir, a Patrícia Flores, todos que estiveram com a gente nesse programa especial. Vamos refletir a partir de hoje com relação ao futuro da música, da criatividade da música no Brasil e no mundo. Obrigado, Ademir. Obrigado. Muita paz. Tudo de bom.